Rabin falando que vai ajudar ela a se confessar. A Nina sai exausta do brinquedo e nisso eles percebem ali olhando pro lado que vai rolar uma daquelas apresentações cheia de pessoas de cosplay. Quando de repente a Ji-hyun chega no Prota e diz que quer ir na roda gigante, porém só os dois. Ele fica ali, carai, só dois? Como ele tá se sentindo mal por aquela hora, né, ter chutado a mina pra fora porque ela tá de micro saia, ele diz que talvez tudo bem. Nisso ele fala que tá indo com ela, a Rabin fica ali se perguntando se a Ji-hyun vai ter coragem. Porém, ao mesmo tempo, agora ela tá abalada, né? Porque ela não sabe o que quer que ele sinta. Porém, por enquanto, ela decide ignorar e só focar no sucesso da Ji-hyun. Nisso, a Hyeji aparece querendo saber cadê o Prota e aquela psicopata. A Rabin, toda torta, diz que não tem a mínima ideia, vai saber. A Hyeji nota isso e começa a dar um ataque de cosquinha. A coitada tem um piripaque e acaba revelando. Porém, já estamos na roda gigante, os dois estão frente a frente, um silêncio constrangedor. A Hyeji e a Rabin entraram na outra ali e estão só observando. E agora ela quer saber, né, o que a Rabin tá planejando. A Rabin quer negar, porém a porquinha tem certeza que a maldita tá ajudando aquela ovelha psicopata a se grudar no Protinha. E qual que é a razão disso? Por que ela tava querendo grudar o garoto que ela gostava naquela mulher? Ela se lembra de duas coisas, de como ela ficava olhando pro Prota e a mesma coisa, né, que a ovelha falou, né, que ficar olhando de longe era o suficiente. Agora tá ali abalada. A Hyeji percebe que o clima não tá amigável. Enquanto isso, de volta na cabine do Prota, ele diz que a vista é maravilhosa. Porém, como a micro saia não reage, ele percebe que não é isso. Ele tá meio confuso, ela não tá se falando nada. Será que é por causa do que rolou na montanha-russa? Enquanto a menina tá ali na frente tendo um piripaque se tremendo toda, falando que o peito dela tá prestes a explodir. E ela se lembra que a Rabin falou que ia criar só uma oportunidade, ela ia ter que usar essa chance. Nisso, ela toma coragem, chama pelo Prota e fala que tem algo a dizer. Certeza que vai ter algum BO, né? Porque, ó, é muito drama. Ele tá ali perguntando o quê? Ela diz que o olho dele fica vermelho, a luz brilha de fundo. Olha o clima, porém, já estamos do lado de fora. Ué, tô aqui narrando tudo e pra você não me falar o que vai acontecer, desgraçado. Eles estão felizinhos ali, né? Todo na risadinha. E agora a Hyeji tá em choque, querendo saber se a garota realmente confessou. A Rabin não sabe se tá feliz ou triste e que o plano dela funcionou. Porém, de repente, a roda gigante inteira começa a balançar. Parece que ela tá girando do lado ao contrário, o que não devia acontecer. O Prota tava ali falando com a Ji-hyun quando escutou os gritos e eles veem, né, que o negócio tava 1000 por hora. As minas tava girando lá em cima, rapaz do céu, isso aí mata um. E tem mais uma danadinha chegando, toda moderna e flexível. Agora sim, finalmente, artista, ação e mulher, é pra isso que eu cliquei nessa obra. Capítulo seguinte, tá ali a Rabin em choque, querendo saber porque o negócio tá girando ao contrário, porém antes de ter resposta, cai em cima da outra, as duas se amassando. Ela tá tentando gritar ali pro mano, porém o cara tá só no celular ignorando tudo. Elas tão confusas, esse mano tava com um cancelamento de ruído, o que tá acontecendo? E porque parecia que ninguém no parque tava notando nada. Caramba, isso realmente é peculiar, hein? Quem é que tem esse poder roubado? O Prota sai correndo ali pra conversar com o cara que cuida de tudo, que manda ele se afastar, ele não tá vendo que a roda gigante ainda tá girando? O Prota diz que sim, ele consegue ver, e esse é o problema bem nessa hora. Porém, a Ji-hyun fala que não adianta. Não só esse cara, parece que o parque inteiro não tava notando que tinha alguma coisa errada. Enquanto isso, lá na sala das máquinas, tá a mina tacando apesar do seu Jordan acelerando a 1000. O Prota tá confuso, falando que não era pra ter nenhum animal nessa competição que causasse algo assim. Porém, tá cheio de pessoa por perto, né? Então como é que ele vai saber quem é? Olha ali, ó, olha pra trás, ó, tá se escondendo ali de você, ó, atrás do brilho branco. As minas lá dentro estão achando que é coisa da Ji-hyun, que tentaram ferrar com ela e agora ela tá provocando. Porém, ela lá embaixo tá começando a transformação maravilhosa, dizendo que vai acabar com todo mundo, até quem tá fazendo isso aparecer. Ele pede pra ela ter calma e não sair batendo em ninguém. Ela fala que tudo bem, porém, ao menos ela vai parar essa roda. Nisso, a preparou os poderes, foi correndo na direção... Meu Deus do céu, foi batido igual uma completa idiota e tacada no chão. Ainda tá é sempre assim, né? Quando é o inimigo, é poderoso. Virou amigo, vira um lixo. De repente, alguém pergunta pro Prota se o juiz vai ficar parado ali. Ela pode ser meio assustadora, porém ela é uma pessoa gentil. Isso tá vindo da direção da Ji-hyun. E ele tá confuso, né? Porque não parece ser a voz dela. É, não é, porque é a voz ali do espírito no peito dela, que tá mandando o maldito parar de agir como ele agia antigamente. Ele tinha que usar os poderes que ele possui. O Prota então põe a mão no peito ali, o olho começa a brilhar e ele vê uma energia em volta de Ji-hyun. Não só a dela, ele tava vindo também a que ele possuía. E a ovelha conta que agora que ele tem mais habilidades, ele consegue se concentrar e ver poder divino nas pessoas. E agora que ele tem tanta energia assim, ele pode transferir grandes quantidades e preencher as outras pessoas. O Prota quer saber como, e a ovelha fala algo peculiar. Compartilhe seu poder divino com a maior entrada do corpo dela. O Protinha chegou na conclusão da boca, graças a Deus, é um garoto do bem. O que faz total sentido também, né? Acho eu. Deixa pra lá. Porém, como é aquele nerd imundo fedido que a gente já conhece, parece que ele vai dar um beijo, puxa na cara, só que ele dá uma bênção na testa, pelo amor de Deus,
rapaz. Só não vou reclamar muito porque ao menos ela entrou na transformação encapetada, falando que com essa força agora ela consegue. Rapaz, foi andando até a roda, esticou o bração e parou na hora tudo. O problema é que assim, né, a pressão continua, então ela não ia segurar por muito tempo. Ao menos nesse meio tempo, a Rabin e a porca conseguiram descer. Ah, essa sua saia aí é mágica, minha filha? Por que ela não tá voando pra cima? A Rabin caiu igual a idiota ali, batendo o joelho no chão. O Prota vai correr pra ajudar, porém a Riedi entra na frente e manda ajudar ela também. Ele fica meio sem entender e ela fala, né, ela quer ajuda com o poder. Todo mundo tava precisando de ganhar uma energiazinha. Aí virou, sei lá, pai de família aqui dando bênção nas filhas, né, beijinho na testa de todo mundo. Nisso é brilho pra todo lado e a Riedi se transforma ali com as orelhinhas de porco nascendo. A barriga continua magrela. Ah, o artista não ia ter coragem, né, de transformar ela no Majin Buu. Nisso, a Ji-Hyun tá pedindo ali ajuda pra desgraçar da porca que vem provocar, porém no final das contas ela se ajuda e consegue bloquear o negócio. Nisso, o Prota aponta pra uma das cabines e diz que tem um forte poder divino vindo dali. Como as minas ainda tá tudo transformada, usa a força delas pra girar pro lado inverso e a cabine chega na frente deles. Porta abre, fumaça sai e lá dentro, ó, tem a mina mesmo, filho, tá ali encarando, sorrindo. Porém, na hora que a Riedi vai pra cima pra dar o ataque, desapareceu, virou só fumaça. Ô louco, não só ela, filho, parece que todo mundo do parque sumiu de um segundo pro outro. A Nina na hora encontra eles e comenta sobre isso, né? Tem alguma coisa errada com esse parque, as pessoas estão sumindo, o que tá rolando? Enquanto eles estão discutindo sobre isso, lá de longe, a garota da vez tá ali observando, falando que esse é o juiz. Ele é melhor do que ela imaginava. Caramba, as expectativas eram baixas, porque esse moleque é um lixo. O Prota tá perguntando pra Nina se é possível que alguma das participantes faça algo assim. É a primeira vez que ele viu um poder divino tão complexo como ele. A Nina diz que só seria possível se o verdadeiro corpo do espírito tivesse descido, o que não deveria acontecer. Porém, de qualquer forma, parece que eles perderam a pessoa. Estranhamente, porém, a Ji-Hyun tá falando ali que ela sabe que talvez as coisas deveriam terminar. Porém, é a primeira vez num parque e ela queria continuar se divertindo, senão vai ficar triste. Do nada, aí o Prota faz essa cara de idiota e diz, bom, ninguém se machucou, então, né, dá pra gente se divertir mais. Porém, as outras ali tão exaustas, falando que elas não conseguem mais nenhum brinquedo, não. Nisso, a Rabin oferece eles tirarem uma foto, o Protinha dá uma olhada pro lado, a Ji-Hyun parece animada. Nisso, eles vão tudo ali pra cabine, cada um pega um acessório e no caminho de volta, a Rabin tá só pensando no Protinha. Ô louco, as duas perderam, ficaram de canto aí enquanto as minas tá grudada nele. A Ji-Hyun, porém, agora parece estar tranquila. Até a Rabin pergunta, né, o que aconteceu. Ela sorri e fala que não precisa mais da ajuda da Rabin, que já fica em choque, perguntando o que o Prota falou. E ela diz que sim, ele é gay, deu um fora nela. Rapaz, por um segundo eu tava contra ele, mas agora, olha o que essa mulher falou. Ela falou, né, que ela quer fazer tudo por ele e vai ajudar ele no campeonato. Ela vai quebrar os braços e pernas das outras garotas pra elas não fugirem e trazer pra ele. What the fuck? Realmente, assim, eu aceito que você recuse, Prota. E aí, Yandere maluco Stalker ainda revelou tudo, os horários que ele ia na biblioteca, o que ele gosta de comer, quanto tempo ele passa, até as roupas dele que ele veste, fi. O Prota tá meio sem entender como é que ela sabe disso. E ela diz que o importante é que ela gosta dele. O trouxa diz que gosta dela também, né? Só que entendendo o modo errado e ela tenta deixar claro do que ela tá falando. Obviamente, ele dá a resposta mais trouxa possível. Ah, por enquanto eu não sei direito, eu não entendo muito sobre isso. Mas como você respondeu de forma sincera, eu vou ser sincero também. Que tal a gente continuar como amigos e se conhecer melhor? Caramba, isso aí foi um soco na barriga. Ele falou isso, ficou todo se tremendo e ela só aceitou, pensando que realmente era a resposta que mais parecia com ele. De volta no trem, a Rabin pergunta se tá tudo bem. Ela diz que sim, se levanta e fala que tá indo embora primeiro. Ué, pelo visto ela tá bem mesmo, né? Porque ela saiu ali, ganhou uma fotinho dos dois juntos e tá animada. Isso era o suficiente pra ela. Ok, se ela aceitou, né? Quem somos nós pra criticar o Prota? No caminho de volta, como sempre, a Nina tá se agarrando ali no Prota, a Rabin fica só observando. Eles estão no ódio que eles vão capturar a pessoa hoje, só que ela fala, né, que agora que ele consegue ver poder divino, teoricamente fica bem mais fácil. A Nina diz que, bom, já que é assim, eles deviam começar a testar agora. Aponta ali pra mina na frente e manda ele ver se ela tem poder. If é logo ela, a rainha do LA. Ela dá oi ali, querendo saber o que eles estão fazendo tão tarde, e ele diz que foram num parque de diversão. Ela dá uma encarada, depois fala que parece que foi divertido. Nisso, o Prota tá começando a ativar o poderzinho dele ali, enquanto ela tá encarando ele, querendo saber por que ele tá olhando assim. Ele responde pro doutor que não é nada demais e fala que depois eles conversam. Nisso, as amigas perguntam como é que foi, né? E ele fala que, bom, ele ativou o poder, mas não viu nada, não. A Rabin, porém, não aceita, falando que tem alguma coisa errada. Disseram que todo mundo que vai despertar tem alguma ligação com ele, então ela seria a pessoa perfeita, né? Já que passou as férias na infância. Ele diz que faz muito tempo, talvez não foi isso, e a Nina diz que beleza, então. Porém, eles vão ter que se encontrar com todo mundo que ele conheceu recentemente. O Prota, de repente, parece se lembrar de
alguém. E diz que ele não fala com essa garota faz um tempo, porém ela ainda tá na lista de amigos. Antes era o grande perdedor, agora tem os antigos números das mulheres. Essa história não tá batendo. Ah não, pera aí, só porque eu falei isso, eu descobri que ele era um nerd que ficava jogando RPG e aí conheceu uma mina lá no jogo chamada Kokio. Ela era popular com todo mundo e como, moleque, até no jogo esse moleque desgraçado consegue ser um imundo. Rapaz, você é nerd, moleque, era pra você ser nível 999 ali e ela falar, por favor, me ajude, senpai. Depois de umas conversas, ele descobriu que ela comprava roupa de marca, então parecia que a família dela era rica, porém ela também falava sobre bebê, era difícil entender a personalidade dela. Um dia ela falou que queria sair da guilda porque os líderes ficaram tudo dando em cima dela. E o Prota falou que esse cara tava errado, o cara tinha quase 30 anos, ela era bem mais jovem, não é? Foi quando eles começaram a conversar, né? Ela se sentia segura com o garoto Udin, virginzão. E o Prota tá ali escutando a voz dela, falando que é uma delícia, ela poderia ser uma streamer. Agora que eu parei pra pensar, você se lembra que essa obra começou com ele falando que gostou do pé da Riedi? Como é que a gente foi de o tarado que fala pra todo mundo na sala que gosta do pé da mina, pra esse moleque aqui com medo de tudo? É, difícil saber, né, meu filho? Bom, eles continuaram conversando a noite inteira e o tempo foi passando. Só naquela trocação de mensagem, enquanto isso, ele sofria a bullying da Riedi na escola. O Nick do trouxa era o mestre dos animais. E parece que ele tinha planejado de eventualmente se encontrar com a Kokio, porém, rapaz, depois que ele foi bullyingado, ele ficou sem confiança e nunca mais entrou em contato. Quem não entendeu desgraça nenhuma dessa história é a Nina, né? Fica, não tem a mínima ideia do que é jogo. A Rabin diz que, bom, parece plausível que essa pessoa tenha despertado. E a outra já tá mordendo o celular dele, mandando ele ligar logo, que eles não têm todo o tempo do mundo, não. O Prota, porém, tá meio sem graça. Ela vai achar estranho se ele mandar uma mensagem assim do nada. Porém, a Rabin fala pra mostrar o contato que ela vai mandar mensagem agora. Tava online num segundo e no outro tava offline. Cena muda, estamos numa reunião do time dela com todo mundo falando que a Kokio era incrível, ela tinha uma voz tão macia, tão deliciosa. Eles têm certeza pela personalidade dela, a personagem e a voz que ela era incrível. Tá todo mundo nessa conversinha, enquanto o líder da guilda, que parece o pai do protagonista, tá só ali observando. Até que de repente a porta se abre, todo mundo fica avermelhado. Vestido embalado a vácuo, entra todo apertado a mulher que arruma o cabelinho e pergunta se ali é o encontro da guilda. Os trouxas se enrolam tudo e diz que sim. E nisso ela se apresenta como a tal da Kokio. Porém, capítulo seguinte muda pra um PC café, tá todo mundo ali jogando, até que de repente taca um lamen ali na mesa do mano. Ele pergunta, que atendimento lixo é esse? Até ele ver quem atendeu, né, garoto? Essa daí eu lembro, se eu não me engano é a cachorra, literalmente dog, tá ligado? Não é esse tipo de... deixa pra lá. E os caras não tá nem aí, fi, pode tratar eles como mal quiser, como ela atendendo, todo mundo vai nesse lugar. Ô louco, porém bem nessa hora, ela dá as boas-vindas e é o Prota e companhia chegando. A Nina diz que o cheiro ali é esquisito e a Rabin conta que é um lugar que os homens estranhamente gostam até demais. O Protinha tá indo lugar no jogo pra ver se ele encontrar Kokio de novo. Ele abre ali a guilda Gigi, porém só tem um pessoal falido ali online e ela tá off. O Prota loga, encontrou um mano ali chefe, pergunta, né, pô, a guilda faliu, o que aconteceu? O cara explica que não é que faliu, é que todo mundo foi pro encontro da guilda. Ele pergunta por que, né, que foi todo mundo, o que aconteceu de especial pra eles estarem assim tão interessados. O cara revela que é porque a Kokio disse que ia participar do encontro. E já tamo de volta lá, com os caras oferecendo um franguinho pra ela, pedindo em casamento, come meu frango. Ih, sai daqui, seus loucos. Os caras tão só de olho, ela bebe uma cerveja, outros do outro lado tão de olho também, falando que ela era sexy. Ela começa a ficar enjoada de asa de frango, o outro já se levanta pedindo um monte de coisa. Meu Deus, que monte de cara chato também. Porém, ela não se ajuda, né? Ela fica se inclinando ali, mandando um coraçãozinho, falando que eles eram os melhores. E, porém, já estão querendo oferecer o after party. Eles dizem que eles pegam o primeiro trem, que é tipo você falar, né, que você vai ficar até às 5, 6 da manhã e aí vocês vão embora. Ela tá ali meio que sem saber o que dizer, até que de repente alguém fala que chega disso, já era o suficiente. É o líder lá do fundo, rapaz, falando que não importa o quão próximo eles são no jogo, eles acabaram de se conhecer e não deviam ficar forçando ela. Ela fica ali, ai meu Deus, ele é tão maduro, como ele é responsável. Já do lado de fora, ela tá agradecendo, mas se eu não me engano, no começo com a história do Prota, ele não falou que foi esse cara que tava dando em cima dela, o mestre da guilda? E eu tô achando que ele tá fazendo aquele jogo duplo, tá ligado? Fim de ser responsável, mas na verdade é o pior dos predadores. Ou talvez não seja, porque ela tá agradecendo por não ter chamado o sub-guildmaster, que é o que deixa ela mais desconfortável. O cara vai falar que chama um táxi pra ela se ela quiser, no momento que ela vai aceitar, porém, o celular começa a vibrar, ela sai correndo do nada, se esconde no beco, porque deu meia-noite. Ela comenta que essa habilidade é uma desgraça. Isso, já tá ali no ônibus, enquanto tá todo mundo em volta, falando no chat sobre ela. Ah, e a gente vê que a imagem que ela usa no chat, na verdade, é editada. Ela é bem menos
coxuda e bem menos gigantinha do que aparece, eu acho, é isso? E ela se fez ficar grandona, porque na verdade ela é pequenininha. Meu Deus do céu, chegamos em casa e a mina não é pequenininha, não. Ela é literalmente a criança, what the fuck. Porém, ela tá comemorando, falando que o encontro foi incrível e ela até viu o Guildmaster. Foi aí que a gente vê, né, um pouco antes, quando ela tirou a foto dela e ficou se perguntando porque ela parecia uma garota do ensino fundamental. Ela sempre sonhou em crescer um pouquinho mais. Porém, por ter essa aparência, ela decidiu tentar usar a voz dela pra ganhar dinheiro no jogo. Então ela meio que ficava, né, sendo gente fina pra darem item, ela vendeu os itens, eu acho. Até que, de repente, um dia, quando os pilares de luz subiram, ela tava voltando pra casa e de um segundo pro outro, pum, cresceu e ficou gigante. Realmente é o poder mais meia boca, né? Ela se torna uma adulta depois da meia-noite. What the fuck? Ou depois do entardecer, não entendi. Ela tá ali em casa querendo entender o que tá acontecendo com ela quando, de repente, recebe uma mensagem do Protinha. Ela acha estranho, faz tempo que esse cara não manda mensagem. Ainda mais porque a mensagem vem com ele perguntando se ela notou algo estranho acontecendo com o corpo dela. Na hora ela fica confusa, né? Faz tempo que eles não se falam e a primeira coisa que ele fala é algo assim. Porém, ao mesmo tempo, ela tá pensando que até que o encontro da guilda não foi tão ruim. Ela adora a atenção que recebe. Por outro lado, o tal do sub-GM ali tá dizendo que ficou sabendo que ela é extremamente gata e queria ter ido também. Ele vai quicar ela da guilda, só que aí o líder de verdade aparece e diz que chega dessa conversa. O chat nessa hora toma restrição. O líder pede desculpas e ela responde que tá tudo bem. E nisso ele comenta que, bom, eles vão ter que colocar algumas regras na guilda. Que tal eles conversarem em privado, offline depois? Aí, lá vem o demônio. Isso porque tem coisas sobre o sub-GM pelas quais ele quer pedir desculpas. Ela vai querer falar que tá tudo bem, só que ele tá metendo louca, né? Falando que não, ele não aceita. Ele precisa proteger ela, então ela pode passar o número pra eles conversarem. Estranhamente, essa menina tá toda animada, né? Olha o perigo, ô garota. Porém, mudamos pro dia seguinte, ela tá toda confusa ali, mal dormiu essa noite. Ela tá ali andando pelos corredores, observando o Protinha, que tá ali falando que se ele vê alguém com os próprios olhos, ele já consegue saber se é um host divino ou não. Ela tá ali querendo entrar na sala, meio sem graça. Na verdade é a enfermaria. E a enfermeira tá falando que tem uma criança que ultimamente tem faltado bastante. E bem nessa hora, ela aparece ali, falando que ela não tá se sentindo bem. Na mesma hora, o Prota olha pra ela. Em um instante, ele reconhece ela como a tal da Kokyo. Pela voz, né? Ela diz que ele encontrou a pessoa errada, vai sair correndo, porém ele vem nas costas e fala que ele é o mestre dos animais. Ela toma um susto, querendo saber se ele é o tal do Woojin, e antes que ele possa responder, ela vê que chegou a hora, rapaz. Pum, a mina explode e do nada ficou gigantesca, mas isso aqui... E aí, FBI, como é que vocês vão prender? Eu não vou elogiar, vou só ficar enrolando aí para as pessoas assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Os dois estão frente a frente ali, o Prota gritando, teve um piripaque. Enquanto a coitada da garota tá assustada, se virem ela dessa forma, eu vou achar que ela é uma pervertida igual da última vez. Quando a transformação aconteceu e ela tava na rua, todo mundo começou a comentar que talvez ela fosse uma idol, alguém famosa, porém, essas roupas estavam meio pequenas, por que ela andava aí meio pelada? Ela tá sem saber o que fazer e o Prota usa a única jogada que ele tem nesse baralho de cartas e cobre ela com o casaco. E ela tá confusa, né? Ela acabou de se transformar, crescer gigantinha ali na frente dele, porém, ele parece calmo. Ao mesmo tempo, ela nota que ele tem uma tatuagem no peito brilhando. Ele vai se aproximando, falando pra ela que sabe como resolver esse problema, porém, de repente, o celular toca e ela diz que tá tarde demais. Ela vai acabar se atrasando pro encontro. Ele tá ali meio sem entender, ele vai querer falar algo, porém, ela dá-lhe uma ombrada e sai correndo de novo. Ai, meu querido autor, o que você tá querendo fazer aqui tá mais que óbvio, né? Ela tá toda inocente. Eu me transformei. Mas pelo menos eu já estou linda pra ir para o meu incrível encontro com aquele cara gentil. Será que ele vai ser gentil? Eu acho que não. Ela se arrumou, comprou, passou maquiagem e lá tá ele, esperando na porta do carro. Mas também eu não culpo o cara, né? Ela nunca falou que é minúscula e sempre que ele viu ela é gigantesca. Ih, rapaz, quando ele chegou lá, pipi, já ligou o carro e falou, entra. Ela ficou confusa, obedeceu, sentou no banco e ele já foi colocando o cinto ali nela também. Ela tá achando que tá no drama K-pop ali, né? Adorando. E com isso, ele começa a dirigir e ela tá ali se sentindo na vida adulta. Ok, o cara não levou pro hotel pelo menos, né? Vamos ao menos comer água primeiro. E tá querendo impressionar, né? Pediu o conjunto dos casais ali que custa 50 mil. Ela comentou ser caro demais, porém ele falou pra ela relaxar que ele tá pagando por tudo. Era o tratamento do mestre da guilda. Logo do lado de fora, eles estão andando e aí ela vê umas joias e aí, né, eles mandam ela testar, ela vai ali, compra, acha tudo bonito. Basicamente, ele tá sendo gente boa, porém a gente sabe que tem alguma maldade vindo por aí. Tá fazendo um carinho na cabeça, porém eu não confio nesse cara nem por um segundo. A maldade começa agora. Ela tá ali falando que o dia foi divertido, porém ele fala, como assim foi? Ainda são 6 horas, o dia é tão longo.
domingo. Tem algo que eu quero fazer com você. Ela tá ali querendo saber, ué, o quê? Estamos agora frente a frente ao Izakaya, que é aqueles barzinhos. E lá vem, ó, o clássico. Bebe aqui, ó, bebe aqui um drinkzinho, garota. Não é nada demais, é fraquinho. Ela bebe o primeiro, pensando que, bom, ela vai ficar bem, né? A menina já tá toda vermelha, falando que parece refrigerante, era fácil beber isso. Ele diz que sim, é tão fácil, ela pode beber tudo o que quiser. Olha lá, agora ela já tá ali encostada nele e o violão começa a aparecer. Só no ouvido, falando que ela fica mais linda quanto mais bebe. Essa daí é uma nova técnica. Porém, ao mesmo tempo, tá perguntando se ela não tá com sono, não. Ih, rapaz, já tá levando pelas ruas, falando que essa situação é perigosa. Tava na hora dele finalizar o plano mais óbvio de todos. E ele diz que eles estão cansados demais. Que tal descansarem antes de ir pra casa? Ela fala que eles podem dormir num PC Café. E ele diz que o PC Café é legal, mas tem um lugar ainda melhor. Quando ela abre o olho de novo, recebe mensagem. Tcharam! Ela não tá no PC Café, não, rapaz. Que isso, mano? Tem uma mesa ali com os monitor vermelho, um quarto cheio de câmera. Ah, ele tava jogando em duas contas. E é aí que ela viu uma das contas, rapaz. Ele, ao mesmo tempo que era o mestre do jogo, ele também era o tarado que ficava dando em cima dela. Ela tá ali suando frio agora, tá tarde demais, ela deveria ir pra casa. Isso, ela se levanta falando que, bom, ela tá indo embora, porém agora, rapaz, ele taca ela na cama. Falando que já gastou 200 mil nela hoje, então nem ferrando que ela vai embora sem fazer nada. No mínimo, ela tinha que ter a decência de fazer uma vez. É, minha guerreira, vacilou. Caiu na armadilha nível 1 também, hein? Só que entardeceu e agora são meia-noite. Ela grita, o brilho começa e quando ele olha de novo, a mina virou a criança. Pedindo socorro. Ih, agora o FBI já tá na porta. Ferrou pra você, meu garoto. Ih, rapaz, o cara tá na porta batendo. Ô, senhor, alguém falou que você entrou com uma garota aí, parecia muito nova. Você sabe que não pode, né? O mano tá lá dentro gritando que ele tá louco, não tem nada disso acontecendo, porém ela tá mordendo o braço dele. Nisso, falam pro atendente sair da frente. Acho que é a Nina, né, que dá-lhe uma bicuda na porta. E pegam o cara. Imagina esse cara querendo explicar pra polícia. Não, seu polícia, assim, eu dei bebida, mas ela era adulta. Porém, eu juro que quando chegou a meia-noite, do nada, ela se transformou numa criança. Rapaz, o cara caiu na pior armadilha. O coitado tá tentando falar que ele não é pedófilo de forma nenhuma. Ele nunca ia querer algo com uma menina do ensino fundamental. Rapaz, isso aí, porém, abalou ela, né? Porque agora isso aí tocou na ferida do psicológico dela. O prota nisso entra, puxa o mano pela gola. Diz que ele é um sem vergonha, um imundo e manda ele explicar essa situação. Ativa o poder, pum, taca ele na parede. O líder da guilda tá todo ali abalado, tio de roupão mesmo. Ele pula pela janela e diz que vai vazar. A Nina pergunta se deve seguir e a enfermeira diz que não, tem coisa mais importante. Como, pô? A mina já tá aí salva. A mais importante era seguir o cara, obviamente. No final das contas, a cena seguinte, parece que não vão poder processar o cara porque não tem nenhuma prova. Ué, mas não tinha nas câmeras? A mulher na entrada não falou que viu nas câmeras? Tudo bem que quando tava nas câmeras, a mina tava grandinha ainda, né? Então, talvez se escapou. Agora tá ali com a Kokyo querendo saber, né? Como é que o Prota encontrou ela. E ele explica que o casaco que ela levou que era dele, tava com o celular, e aí eles rastrearam com as amigas dele. Agora que eu parei pra pensar, o poder dela é bem meia boca, né? Você só fica grandinha, minha filha, é isso? Ok. Nisso, o Prota comenta que conversou com os caras da guilda e parece que todo mundo já sabia que o mestre tava de olho nela faz muito tempo. Ele foi ao ponto de criar um personagem secundário só pra, né, transformar o secundário em uma pessoa ruim e usar ele como mestre pra meio que parecer o cara gente boa. Ela tá ali pensando que realmente ele é um lixo. Ele diz que, bom, ela deu sorte de resolverem tudo antes das coisas acontecer. Porque ela responde que isso não é nenhum tipo de sorte. Ela achou que ele realmente se importava com ela, porém era tudo fingimento. E o pior ainda é que quando ele viu quem ela realmente é, as coisas só pioraram e ele sentiu nojo. Realmente ela era patética. Tá achando com essa cara aí de que merece uma torta na cabeça. O Prota, porém, né, lá vem. Ele vai dar aquela flertada, o que... Se cuidado, que o último que flertou quase acabou na cadeia. Ele diz que ela é exatamente como ele sempre imaginou. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso, porque ele responde que ela era fofa e charmosa. Ela toma um susto e depois ali tá falando pra ele explicar como assim. Ele diz que ela é fofa, por exemplo, quando ela ficava animando ele no momento que ele pegava um item raro. Para de mentir que você é um lixo no jogo, você não tinha item raro nenhum, moleque. Ela tá ali batendo no ombro, falando que ele realmente soa igual um lixo dos jogos perdedor, até mesmo na vida real. É exatamente como ela imaginava que ele é. Ele gostou disso, né? Pelo visto, descobrimos o que o Jin gosta, né? De ser xingado por mulher. De repente, os dois estão ali num silenciozinho, ele vem se aproximando e ela já manda ele tirar a mão, tá indo rápido demais, calmou. Ele fala pra ela se acalmar, ele só tá tentando ajudar ela a controlar o poder divino. Ela só precisa confiar no menino, nisso, dá-lhe um abraço e a galinha se junta ao torneio. Até agora não sabe o animal dela, verdade. O
poder se ativa, brilho pra caramba, ela sente calor, energia na cidade. Enquanto isso, o mestre da guilda tá chegando lá na Lan House de novo. Os caras querem saber, né? Ô meu amigo, você tá de roupão? O que aconteceu com suas roupas? Ele diz que ele quase se ferrou, ele acabou de sair da polícia. Os mano responde que pelo visto ele foi até onde tinha que ir, né? Pra estar parado na polícia. Ele foi aqui, bom, ele deu sorte de que eles não têm nenhuma evidência, então ele conseguiu sair daquilo. Por enquanto ele tá falando tudo isso, né? A gente vê que a querida cachorra tá só escutando tudo. E assim que ela serve o negócio dele, ele já olha pro lado e já achou a próxima vítima, né? Rapaz do céu, cuidado que essa daí morde, literalmente, eu acho, né? Olha que psicopata também. Ela entrou nessa linha ali do banheiro e ele foi por trás, velho. Um tempo depois, os amigos querem saber, cadê o trouxa que não volta? Ih, rapaz, lá dentro a gente vê, ela tá sobre a sombra da cachorra e tá sendo massacrado, tapa na cara, judiado, isso mesmo. Rouba o cigarro ainda do corno e diz que esse é o quinto, nada mal. Temos nossa garota B10 agora, vamos ver como ela vai agir. Mas logo ela vai estar ficando vermelhinha pra cima do Prota também, que nós já sabe. Capítulo seguinte, bem no momento que a Kokyo se juntou ao torneio. Ela pergunta o que é isso voando e ele fala que é o espírito do animal que tá dando aqueles poderes pra ela. Ela diz que sabe, porém ele mais parecia uma galinha doente ou um espírito doente. Ele não tava bem não, porque o espírito conta que ele tá abalado com quanto ela bebeu. E diz que ela foi a idiota de beber tanto. Se ela tivesse enfrentado aquele cara com a força básica do espírito, ela teria vencido. O Prota fala pra ela que o espírito não tá mentindo. Como ela tem poder divino, deve ser possível fazer algo assim. Ela tem controle do poder. Ela já fica animada, né? Como é que ela faz pra ficar grandona de novo? Ela quer se transformar agora. Ele, porém, responde que a transformação pode ser diferente. Ela tá achando que vai nascer, sei lá, umas penas de galinha, umas asas nela. Porém, nisso começa a brilhar e na mesma hora, todas as garotas entram no quarto pra falar com ele. O que elas encontram é a Otalina, agora né, gigantinha transformada. Cena seguinte, tá todo mundo na sala e acho que a Kokyo explicou tudo o que aconteceu. A Riedi já logo é sincero, diz que a menina tá se divertindo com os poderes dela, né? Usando demais pros próprios benefícios e diversões. Enquanto a professora fala pra tomar cuidado, né? Quando ela assume essa forma, digamos que é um tanto quanto perigosa. Ela pede desculpa ali, falando que vai tomar cuidado. Enquanto o Protinha fala pra não encher o saco tanto dela, ela já falou que vai refletir no que ela tá pensando, porém na mesma hora a Nina pula nele. Abre a camisa do garoto e diz que o importante é que eles já têm 5 pessoas na lista. Ainda faltam 2 meses, então desse ritmo eles não vão ter problema. A de Ryun, porém, pergunta se ela tem certeza disso. Aquela pessoa que eles encontraram no parque de diversão aquele dia tava no nível completamente diferente. Podem ter outros assim que vão ser bem mais difíceis de capturar. Eles estão meio ali cabeça baixa quando a Kokyo pergunta que negócio é esse aí de encontrar mais hosts. Ele diz, né, que é todo mundo que tá participando da competição que tá com os espíritos do Zodíaco. Normalmente, quando tem alguém estranho ou se transformando, né, você imagina que a pessoa seja um host. A Kokyo pergunta se eles vão tudo junto caçar e ele diz que sim. Ela fica animada, falando que é igual um jogo e parece divertido. Isso, a enfermeira do quadro largo diz que eles poderiam fazer um clube da escola. Dessa forma, eles poderiam, né, se juntar lá sem parecer muito suspeito. A de Ryun sugere o nome do clube ser de fotografia pra ela poder ficar posando pro Udin. A outra ali que é o clube de game, a outra ali que é um clube de pesquisa, mas ninguém tá afim de nada. A enfermeira fala que a melhor coisa é o clube de pesquisa mesmo, porque aí, né, eles podem estar fazendo o que quiser e pode dizer, ué, estamos pesquisando isso, pronto. A Nina, por outro lado, chama a atenção de todo mundo querendo saber o que ela vai fazer. Até porque, né, ela não faz parte da escola, se transforma em gatinho com raiva e pula. Porém, o Prota pega ela no meio do ar e diz que pronto, ela vai ser a mascote em forma de gato. Já estamos no colégio, tudo organizado, o clube foi formado e vai funcionar. Porém, a gente vê um velho ali entrando numa sala, chamando a atenção de todo mundo. Falando que é incomum isso acontecer na metade do ano, ainda mais que eles já estão prestes a terminar a escola, porém eles têm uma nova pessoa que foi transferida. Não, por um segundo eu achei que era uma garota, porém a pessoa que pega o giz é um homem que começa a escrever ali na lousa. Eu acho que é o dragão esse aí, não é? Ele se apresenta pra todo mundo como Sheon e Ji e manda um nice to meet you. Capítulo seguinte, ali pelos corredores, tá a Rabin, que tá procurando alguém por uma sala. Ela bate na cara, dá oi pro professor e começa a ajudar o pessoal ali, né? Porque ela trabalha no negócio do conselho estudantil. Um tempo depois, ela tá exausta. As amigas, de repente, vêm perguntar pra ela algumas dicas, eu acho, né, de como seduzir os caras, porque acham que ela tem um talento, já que ela tem o Jin lá desde a infância. Ela diz que isso não tem nada a ver, porém as outras falam que ela não deveria reclamar, já que ele não era tão feio depois que tirou o óculos. Tudo isso pra gerar um draminha e ela ficar se perguntando no final das contas, ai, porque eu sinto um aperto no meu peito. Bora, minha filha, já foi 50 capítulos aí desse sofrimento. Final das contas ele vai te dar um fora também, porque ele é homem demais pra gostar de mulher, então nem sofre. Em Flame Protinha, tá ele aí entrando na sala do clube com a
Riedi, tá ali a gata, tá todo mundo. A Nina tá no ódio, porque tem umas amigas aí, pelo visto da Rabin, que fica entrando toda hora fazendo carinho nela. Ela tá pulando ali no Prota, falando que ele fica se atrasando, enquanto o Prota vai perguntar algo pra Rabin, porém agora ela tá tristinha ali e questiona, né, se aconteceu alguma coisa. Ela só diz que usaram muito ela hoje e tá meio exausta. A enfermeira então começa a explicar o óbvio, né? Eles vão usar o Jin com o poder dele pra tentar localizar mais pessoas na escola que possuam os poderes. A Kokyo nisso, porém, mostra o tablet dela e diz que ela deu uma olhada em tudo o que tá acontecendo na região. Desde os aplicativos de encontro, os chats das escolas, pra descobrir se tem coisas suspeitas. E tem uma história que vale muito a pena dar uma investigada. Um estranho duelo que vai acontecer na pista de corrida. O Prota tá se perguntando quem é que participaria de uma corrida, e a ovelha já diz que provavelmente quem tem o espírito do cavalo. E a Nina concorda, agora que eles têm vários espíritos, tá cada vez mais fácil saber aqueles que estão faltando. Parece que a corrida vai ser à meia-noite, a Rabin não tá querendo ficar ali até tão tarde assim. Porém, a Nina diz que se o duelo vai acontecer hoje, eles não têm opção. Além disso, pode ser que, né, seja o único que vai acontecer, então é perigoso eles não participarem. A Kokyo, por outro lado, tá achando isso divertido, enquanto o mano que chegou na escola tá só ali de fora observando. É o tal do Xiongji. Saiu andando pelo corredor, nada suspeito. Mas com isso, a noite chegou, a escola tava vazia, eles estão todos se escondendo. Parece que tem só uma pessoa e eles estão confusos, né? Era pra ser uma competição, então tinha que ter duas. Porém, bem nisso, o Jin sente um poder esquisito de alguém se aproximando, uma quantidade absurda. Rapaz, do lado, e a mina tá chegando bolada na aura inteira mesmo. E pelo visto é a cavalo, porque ela tem um rabo ali, né? Ela vem frente a frente com a garota, que pergunta por que ela tem um rabo e umas oreba. A cavalo ignora e diz que, bom, ela deve saber as regras do duelo. A coitada que tá ali na competição diz que tudo bem. Porém, a cavalo tá querendo decidir os termos. Se ela vencer, é pra outra ali não correr por um tempo. A mina que vai competir contra ela pensa que talvez é por isso que o pessoal do clube tá agindo estranho. E nisso fala que se ela vencer, é pra tirar essa tatuagem de corrente e deixar todo mundo voltar ao normal e ainda pedir desculpas ao público. Enquanto elas estão nessa discussão, o próprio grupo tá lá de longe, mas ninguém consegue ouvir nada. A Rabin tá tentando ali com a orelha afiada dela e tá vendo, né, escutando algo sobre a condição, algo sobre não correr, coisa do tipo. A Nina tá ali de canto e diz que, bom, por enquanto é bom eles só ficarem de olho pra ver o que vai acontecer. Porém, nisso a enfermeira aparece e parece reconhecer a criança e diz que a garota que vai na competição é a segunda mais rápida do time da escola. Era uma atleta que ganhou bolsa escolar, vários prêmios e troféu. De volta com as duas, a vencedora dos troféus diz que elas vão competir 50 metros, 100 metros e 400 metros. Se o resultado não tiver sido decidido, aí elas escolhem as próximas. A cavalo, obviamente, só diz que tanto faz. Ela não vai precisar de mais que isso mesmo. E a competidora tá confiante, né, coitada? Tá achando que vai ter alguma chance. As duas já estão preparadas, ela dá uma olhada pro lado e tá começando a hesitar. Porém, ela tem certeza que tem como ela vencer. Ela ficou na segunda nas qualificatórias. Ano passado não tinha ninguém mais rápido que ela, porém o pensamento é interrompido quando a mina sai igual uma bala, fi. Ela se levanta pra tentar ir atrás, porém a mina tem o espírito do cavalo, tá só dando umas passadas esticadas ali. 10 segundos depois, ela visa aqui mais 2 vitórias, ela vence. No caso, a competição das duas, né, que é melhor de 3. O Prota tá ali em choque, olhando de longe, se perguntando se é isso que significa ter o espírito do cavalo. Exatamente, né? Já voltamos pra mais uma corrida e ela perdeu até na corrida de 100 metros, que em teoria era o ponto mais forte dela. Nisso, ela começa a achar que a cavalo é especialista em corrida curta e acha que vai ganhar na 400 metros. O Odinho, por outro lado, tá coçando a cabeça querendo saber como é que eles vão capturar alguém que é profissional na corrida. Mariedi diz que elas têm a Rabin, porém ela avisa, né, que o bom dela é pular, não correr. E a Nina comenta que, bom, tem uma forma 1, tanto quanto fácil, é uma corrida, então eles sabem exatamente aonde ela vai terminar. As duas se preparam pra mais uma volta, porém, de repente, do nada, a competidora ali sai correndo na frente. Ela foi 5 segundos antes do timer, falando pra si mesma que nenhuma regra, ela falaram que tinham que esperar até o último segundo. Claramente isso aí é a regra básica, né, minha filha? Ela sabe que a maldita tá usando algum truque, então isso aí deixa as coisas mais justas. A cavalo, porém, não tá nem aí, filha. Ela ficou lá esperando os 5 segundos passarem. Nisso saiu igual uma bala, passou pela outra e bem nessa hora o Prota mandou todo mundo ir pra cima. Rapaz, a gangue pulou, porém a mina ativou o negócio ali, saiu, cê é louco, deixando todo mundo comendo poeira mesmo. O grupo ficou em choque, ela só parou, se virou e disse que o duelo havia sido decidido. A partir de agora, a restrição iria se ativar. Caramba, jogou a maldição na mina ali, as coxas tudo sendo apertadas pras correntes. O Prota percebe que pelo visto esse era o preço de perder um duelo contra ela. Ué, não entendi, já tamo no outro dia e ela só fugiu? Porque tá ali a enfermeira olhando a perna da mina com a tatuagem e ela disse que só começa a doer quando ela começa a correr. O Prota então pergunta por que ela era tão obcecada na corrida. E o que aconteceu pra ela ser o segundo lugar? Por que essa briga toda começou? Ela explica que ela é a segunda porque a top 1 do nada sumiu do time. Num flashback a gente vê o
grupo aí de corrida comentando que tá rolando um rumor de um fantasma que te desafia pra uma corrida e se você perde, nunca mais consegue correr. E parece que a top 1 da escola deixou de correr porque perdeu pro tal fantasma. Aí você pergunta, pô, mas é só você não aceitar o desafio. E a gente descobre o que acontece. Uma mina entra ali na sala e mostra que ela recebeu uma carta. Parece que quando você recebe a carta, a corrente já aparece e aí se você não aceita o desafio, acho que a corrente cresce, né? Então você não tem opção. Agora a Riedi tá ali andando pro lado e pro outro, querendo entender que tá acontecendo. Esses negócios de maldição aí parece muito esquisito pra pessoa que tem o poder do cavalo. O Prota fala que realmente não faz muito sentido e pergunta pra Nina se ela sabe, né, dos outros espíritos que faltam, quem poderia ter um poder assim. De repente, a Nina pergunta quem é que venceu o primeiro torneio do Zodíaco. A Riedi e o Prota acham estranho, né, porque em teoria ela participou. Porém, ela responde que ela não tem ideia. Eu acho que pelo visto faz... Ah, deve ser o número 1, né, é verdade, é o número 1 e aí eles falam que é o rato. O animal que na contagem é o primeiro dos 12 Zodíaco. E na mesma hora, a Nina diz que agora ela se lembrou como é que ela foi se esquecer do poder do rato. Um tal de Geas. Ah, realmente é alguma coisa relacionada à maldição. E pelo visto o cara que chegou lá talvez seja o rato então e não o dragão. Nisso a Nina tá perguntando pra garota ali que tá amaldiçoada agora se alguma outra coisa estranha aconteceu a não ser da tatuagem. Por exemplo, ela escutou alguma voz esquisita, recebeu alguma outra coisa. E ela diz que ela ficou com uma estranha sensação de querer muito descobrir quem enviou a carta. A Riedin comenta que faz sentido. Ninguém que foi ameaçado ia querer se juntar a esse duelo. E agora tá todo mundo achando que seja lá quem tem esse poder também possui uma espécie de controle mental. O Proto então pergunta pra Nina que exatamente esse tal de guias aí, o poder que ela explicou. E ela fala que não se lembra direito, mas é uma espécie de habilidade de criar contratos e juramentos, coisa do tipo. Meio que você coloca umas condições e aí você não consegue quebrar elas. A Rabin quer saber como é que o pessoal do time de corrida poderia ter evitado isso. Porque a Nina fala que é difícil saber, mas parece que não é algo que você consiga recusar. A Kokyo na hora comenta que se isso realmente existe, é absurdamente quebrado. Bom, parte boa é que agora eles têm certeza que o rato e o cavalo estão envolvidos nisso, o que já são mais duas pessoas. O Prota, porém, questiona se a Nina realmente não se lembra de mais nada que consiga ajudar. Porque ela põe a mão na cabeça e diz que ela não se lembra da habilidade, porque quando ela tenta, parece que nada vem nela. E certeza que fez algum contrato com o rato na vida passada e foi por isso que foi traída. Já era, dei spoiler de tudo. Saquei a obra aqui em uma frase. O Prota nisso pergunta se ela se esqueceu porque foi há muito tempo e ela fala que não. Parece que a memória tá desligada de alguma forma. Mande Hyun quer saber como é que eles vão resolver isso e se isso tem alguma ligação com o que aconteceu no parque aquele dia. Tá todo mundo ali pensativo e ninguém fala nada. E o Prota então fala, bom, eles não têm certeza de nada, mas não podem ficar parados. Pouco a pouco eles vão conseguir descobrir isso. E a Riedi concorda. Se eles capturarem a mina cavalo, ao menos vão conseguir alguma informação sobre o rato porque eles têm alguma ligação. Mande Hyun concorda, só que o problema vai ser capturar a mina que tem um poder de correr naquela velocidade. Porque o Prota diz que, perfeito então, tudo que eles têm que fazer é ela querer competir contra eles? E ele conta com a Rabin pra isso? Ela tá ali, né, meio sem entender o que isso tem a ver com ela. A cena, porém, vai pro grupo de corrida, onde a treinadora tá falando que elas estão numa maré de azar. Já tinham perdido a número 1 e agora também perderam a número 2 em outro acidente. Parece que eles vão ter que cogitar testar algumas pessoas, senão eles vão ficar sem ninguém no time. Enquanto ele tá ali coçando a cabeça, falando que infelizmente vão ter que fazer isso, de repente a Rabin aparece. Ela ainda tá sem entender como é que ela foi se meter nisso. Aí a gente vê a hora que ela perguntou pro Prota se realmente era pra ela se juntar ao time de corrida. E ele fala, óbvio que sim, né? Pelo visto, a cavala desafia todo mundo que tá lá, é a chance perfeita. Já que ela quer se esconder, que tal eles forçarem ela a vir desafiar a Rabin? Ela, porém, tá assustada, querendo saber como é que ela vai ficar no topo do grupo. Pro que a Nina diz que ela não tem que se preocupar, já que ela não é uma humana comum. De volta no teste, a Riedi tá ali do lado, falando pra todo mundo se preparar e torcendo pra Rabin. Ela vai pro meio da pista de corrida, fecha o olho e decide simplesmente correr com tudo que tem. No outro segundo, ela abre o olho e quando vê, já deixou as outras trouxas tudo pra trás. Menina nem se esforçou direito e passou em primeira. O instrutor tá ali confuso, falando que ela acabou de quebrar o recorde do ano passado, aonde que uma pessoa com tanto talento assim tava se escondendo. As coitadas das coadjuvantes que não merecem nem um balde de tinta pra ser pintado, tá tudo querendo conversar com ela, perguntando como ela é tão boa. Ela tá ali, ai gente, é minha primeira vez, é verdade. Tá de hack, né minha filha? Vamos ser sinceros aqui. Humilhou todo mundo usando o poder da história. Que coisa linda, hein? Fez todo mundo voltar pra casa chorando. Um orgulho da nação. A Riedi ficou impressionada, enquanto o Prota falou óbvio, né? Isso aí é graças aos poderes divinos. E a Nina vai falar que não só isso, tem o fato dela também ser a coelha e o Prota na hora tampa a boca dela. O Protinha tá ali elogiando, falando que sabia que podia contar com ela. E agora ela fica toda felizinha, né? Poder ajudar ele era uma maravilha. Finalmente ela tava se sentindo útil. De volta na sala, agora tá decidido. Como ela pegou o top 1, com certeza o desafio da cavala logo vem. Ó, Rabin quer saber exatamente
exatamente como é que ela vai reagir a isso. E o Prota diz que primeiro eles têm que ficar de olho em exatamente como as condições do tal poder do rato são ativadas. Mas é claro que nem tudo vai ficar nas mãos dela. E é por isso que ele tem um favor pra pedir pra menor e pra maior do grupo. A Rabin ainda tá insegura, porém ele tá ali agarrando a mãozinha, pedindo pra ela confiar neles. Em um segundo ela se sente tímida, no outro tá socando coitada e falando que tudo bem. Porém, se esse plano ruim dele não funcionar, ela não vai deixar isso barato. Com isso ela bate a porta e fica todo mundo meio que sem entender. Mas do outro lado ela tá ali, né, tendo um piripaque tremelique. Um tempo depois, quando ela foi pra sala, na mesa dela tava lá a estranha carta. Ela e a Redi foi na cara e coragem, fi. Ela pega e lê a mensagem que diz: Baek Rabin te desafio pro duelo. Meia-noite na pista de corrida. Se você perder, nunca mais vai poder participar de uma competição nacional. O resto dos detalhes a gente vai decidir quando se encontrarmos. Caramba, hoje a cavala veio toda atlética com essa roupa confortável. Que isso, exalando a aura ainda, fi. Enquanto a Rabin tá toda humildezinha no seu casaco. Já veio chegando falando: você não fazia parte do time, então por que entrou agora? E além disso, você sabe quais as regras desse duelo? A Rabin responde que ela não tem ideia do que ela tá falando. Tudo que ela sabe é que ela não pode correr se perder. Aí o cavalo continua se aproximando e diz que, bom, vai ser uma melhor de 5, quem vencer 3 primeiro ganhou. Ela pode escolher todas as condições de vitória que ela quiser. Além disso, ela podia pedir algo. E ela dá o exemplo que a última pessoa que correu contra ela pediu a habilidade de correr tão rápido quanto um cavalo. A Rabin, porém, responde que ela não quer essa habilidade não. Já que a cavalo parece gostar tanto de correr, tudo que ela quer é que ela mesma seja proibida de correr por um mês. Ô louco, quando ela falou isso, a marca apareceu no pé. Então será que o rato tá assistindo? Não tô entendendo aqui. A cavalo, obviamente, não tá nem aí, só diz que tudo bem. Qual é o tipo de corrida? A Rabin fala que andar em linha reta é bem chato. Ao mesmo tempo que ela fala isso, ela tá olhando ali pra Protinha de canto. E nisso ela diz que usar a escola inteira como pista de corrida seria bem mais divertido. A gente então volta lá pra reunião no clube. O Prota falando, né, que depois deles verem a velocidade dela, ele tem certeza, ninguém ali vai andar em linha reta mais rápido que ela. A Rabin pergunta então por que eles colocaram ela nesse desafio. Porque ele responde que ela tem coisa muito melhor que o cavalo. Como, por exemplo, ela pode pular muito mais alto. Já que a cavalo só consegue correr pra frente, se eles, por exemplo, traçarem um caminho em que ela tenha que dar a volta e a Rabin possa pular, ela tem chances. E a forma como eles vão organizar isso é que eles vão colocar várias bandeiras ao redor da escola e a primeira pessoa que tocar em todas as bandeiras vence. A Nina diz que é uma boa ideia. Enquanto a cavalo vai ter que sair correndo, subindo escada, passando tudo pra chegar no telhado, a Rabin vai dar um pulo e já era. Ele tá confiante porque uma vez ele tentou catar a Rabin, ela deu um pulão e ele percebeu que quando o assunto era vertical não ia ter como. Ela tá ali meio sem graça falando que, bom, se ele tá confiando, né, então tudo bem. Enquanto isso, do nada, a Ji-Hyun tá ali falando que é uma maravilha poder brincar com essa cavala. O Prota confessa que dessa vez parece que eles são os vilões, já que eles estão fazendo um plano que é quase uma armadilha. De volta com a garota cavalo, ela tá ali pensando que, bom, pelo visto tem um monte de bandeira por aí. O primeiro a pegar cada uma delas vence e todo lugar vai ser basicamente o campo de corrida? Agora a Rabin tá com medo da mina dizer não. E já ameaça, perguntando se ela tá com medinho por acaso, tá achando que não corre mais rápido que ela. Porém, nisso ela diz que tudo bem então, 3 voltas, nem ferrando que ela ia perder. Lua no céu, ela se prepara, olha pra Rabin do lado ali se erguendo, nisso sorri. Ambas se agacham, Rabin olha de volta e pum, nisso a mina sai igual uma bala mil, já tá subindo a escada, pum, quebrou a porta lá em cima, viu a bandeira. Porém, o que ela não esperava era que a coelhinha chegou junto. Chegou primeiro, ainda tocou na bandeira e falou que hoje é ela que vence. A cavalo chama ela de trapaceira, mas vamos ser sinceros aqui que a trapaceira é a cavalo, né? Que ela tem o poder e fica aí abusando de todo mundo. Nisso, a Rabin pula de um prédio pra baixo, pula pro outro, porém, ela já tá chegando na bandeira quando a mina tá conseguindo virar junto. Nisso, a Rabin tocou e aí a cavalo perguntou o que tá acontecendo. Porque a porquinha foi lá, pegou a bandeira e jogou na mão da ovelha, que falou que elas não combinaram nenhuma regra sobre ser proibido mover as bandeiras. A trouxa ali ficou perguntando se isso virou um pega-pega do nada. Porém, a ovelha só ignorou, pulou pra fora. Rapaz, porém, a outra já tava vindo grudando. Ela foi pular pra pegar, só que aí jogou na mão da gata, que já grudou na parede. A outra falou pra mandar pra ela, a cavalo pulou, pegou no meio. Só que nisso, o Prota tocou a pita porque a Rabin já tinha entregue a dela. Com isso, ela termina o primeiro round. O pessoal tryhardou demais essa primeira parte. Pô, precisava de tudo isso? Eles estão ali comemorando enquanto ela tá toda dark de fundo. Rapaz, exalando uma aura divina ali no puro ódio. O Prota tá impressionado. Essa mina tinha mais poder do que a cobra quando absorveu os poderes geral. E ela tá ali falando que é uma vergonha eles estarem sujando esse duelo sagrado. Eles precisavam de like nesse vídeo.
molecada. Acabamos nossa obra das 12 garotas animalescas. Rapaz, pô, ainda estou abalado. Que eu achei que meu protinha ia ser um tarado. Não que eu quisesse que ele fosse, sinceramente. Mas assim, pra um cara que começou o primeiro capítulo elogiando o cheiro do pé da mulher, eu achei que ele ia ser o brabo. Porém, né, era só mais um betinha. Só que, moleque, aquela hora que ele ativou os poderes lá do juiz, ele tava no swag, né? Pô, podia ter ativado mais uma vezinha no Gurizovski. Mas não aconteceu. Porém, a sobrinha até que tá boa. Eu acho que ela tem um potencialzinho, então, né? Vamos ver, né? Se vocês gostar, a parte próxima vem aí. Pra você não perder, o que você vai fazer? Ativa ele, o Thriller. Dali.